Olá pessoal, hoje começa mais um episódio do Tokenização, o podcast da Leak, sua fonte de informação para participar e saber tudo sobre o universo da tokenização. Eu sou o Felipe Persigo, cofundador e CMO da Leak, e hoje a gente vai ter alguns convidados muito importantes aqui, são especialistas no tema de Smart Contracts, e eu vou apresentar aqui quem são esses três feras que vão estar conosco. E o primeiro que eu gostaria de apresentar é o Pércio Flecha, cofundador também e CTO da Leak. Olá, pessoal. A gente tem aqui também conosco hoje o Márcio Ribeiro, full stack e também developer da Leak. E aí, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Luquinhas, Smart Contract Engineer também aqui na Leak. Opa, tranquilo. E o que vocês que estão nos ouvindo vão encontrar nesse episódio? Basicamente, quem ficar conosco até o final vai sair daqui sabendo tudo sobre Smart Contract, pelo menos uma parte, né? Porque tudo, talvez nem nós sabemos, mas a grande ideia é que as pessoas possam entender o que é o Smart Contract, como ele funciona, para que ele serve, né? Então, eu acho que dá para a gente, antes de começar a falar sobre Smart Contract, Pércio, conta um pouquinho para a gente o que você faz hoje na Leak, e depois eu vou pedir para que o Márcio e o Luquinhas também se apresentem, até para quem nos ouve, né, possam conhecer um pouco mais vocês. Opa. Eu cuido da parte de tecnologia, eu sou o CTO da Leak, né? Então, eu que escolho basicamente as tecnologias e a direção de tecnológica que a gente vai tomar, né? E eu também cuido da parte tanto de que smart contracts que a gente vai conseguir escrever, né, da direção dos smart contracts e das automações que a gente vai colocar na plataforma, tanto quanto servidores, onde que a gente vai alocar servidores, né, parte de segurança, né. Claro que eu não faço sozinho, né, eu faço com todo o meu time aqui que trabalha comigo, né, cada um na sua função, mas no geral, né, eu passo um pouco com todos assim para dar um norte, né, para a nossa empresa, assim, né. Até agora são quantas pessoas no teu time, Pércio? A gente está em 12 desenvolvedores, né? Tirando a parte do pessoal do UX, né? Que já vai para uns 18, né? E o pessoal de PO, né? Que são os Product Owners, que dá em torno de umas 21 pessoas aí. Estamos crescendo. E o Pércio, pessoal, é o time que mais cresce aqui dentro, viu? Tecnologia. E você, Marcião, como é que tá o teu trabalho? O que você tem feito aqui na Leak? Como é que você tem nos ajudado? Cara, eu recebi o convite aí do Pércio da equipe para trabalhar como full stack developer aí na parte de blockchain também, colaborando aí junto com eles aí nesse processo de tokenização. Aceitei o desafio aí depois de mais de 20 anos aí trabalhando no mercado de pesquisa e tal. Resolvi vir para cá, embarcar 100% de cabeça nesse projeto e tô super otimista, né? Bem alegre mesmo aí, bem disposto aí a criar muita coisa nova, porque tem muita tecnologia aí para ser desenvolvida aí. Show de bola. Pessoal, eu não podia deixar de fazer aquela piada, né? O Marcião, para quem vê o podcast no YouTube, ele é igual o Morpheus, né? Do Matrix. Então ele tá voltando pra Matrix agora. Que isso. Muito bem. Vamos lá. E o Luquinhas? E você, Luquinhas? Conta pra gente um pouco. Eu me considero muito wildcard, que eu faço tudo que precisa, sabe, as coisinhas pequenas que precisam ser feitas, mas o meu foco é mexer com os smart contracts da empresa. Então, todo o desenvolvimento que roda na blockchain é meio que a parte que eu tô focado, que eu tô desenvolvendo. Que legal. Então, eu acho que aqui a gente tem 3 pessoas que vão conseguir nos ajudar bastante a entender parte de smart contract, né? Então, para quem está nos ouvindo agora, acho que talvez ficou aquela dúvida, né? O que é um smart contract? O que é um contrato inteligente? E eu acho que aqui a gente pode fazer um bate-bola, nós 3, tá? Ou melhor, vocês 3 e eu, sobre o que seria um smart contract. O que define um smart contract? Quem que se arrisca aí a definir um contrato inteligente? Cara, eu coloco que um smart contract é uma definição de regras, né? Ele permite você, de maneira simples, assim, basicamente é um papel em branco que aceita regras e são regras que vão poder ser executadas aí, de maneira programada, né? Então, a gente diz até que algumas pessoas levantam a bandeira do auto-executável, outras não, eu sou do não, sabe, né? Que eu acredito que é sempre por solicitação, mas isso vai ser uma eterna, o Prestes já tá rindo aí, para quem tá acompanhando, vocês vão ver que tem muita coisa legal para aprender com Smart Contracts, mas basicamente são regras
que você define de maneira pré-estipulada e de uma forma de código, né, que é interpretada pela blockchain. A gente pegou toda a força que tem do blockchain, né, que a gente já tinha nas criptomoedas, Bitcoin, e o Vitalik do Ethereum, no caso, que começou por ele, né, ele pegou toda essa força e, além de ser simplesmente dinheiro, de fazer transações, né, você está trabalhando com você tem o poder de subir um código para a rede que ele é imutável. Então, a partir do momento que você sobe aquele código para a rede, não tem como mais mudar. Assim como quando você envia algum Bitcoin para uma outra pessoa, você não tem como trazer ele de volta. Então, a gente tem essa força da rede aí. Isso eu acho que é um ponto extremamente importante que o Percy colocou, que é o que muda muito do desenvolvimento clássico, que é o desenvolvimento das coisas que a gente faz, tipo de site, que você pode... Nossa, aconteceu alguma bosta. A gente corre, a gente sobe alguma coisa nova. Com o Smart Contracts, pelo fato de ser tudo imutável, se deu alguma bosta, você subiu, ficou. Então, todo o desenvolvimento tem que ser ao redor do processo de saber que tudo tem que ser perfeito a primeira vez. Isso cria um ambiente muito diferente de desenvolvimento. E até tem que levar em consideração que se ele é imutável e tem que ser perfeito na primeira, tem que ter um nível de atenção bem alto, né? Exatamente. Ele é imutável, porém a gente consegue ter algumas formas de trabalhar com ele, né? Apesar dele ser imutável, a gente que determina qual endereço que a gente vai utilizar, por exemplo, né? A gente consegue fazer atualizações e falar, ó, a partir desse momento, esse endereço aqui é o que está valendo, e ali a gente colocou algumas regras novas, né? E dependendo de como a gente trabalha, a gente consegue ter herança de smart contract, que a gente traz tudo aquilo que já foi utilizado na rede anterior para dentro desse novo smart contract. Então, a partir desse ponto, mais esses novos métodos, ele está valendo. Então, a gente consegue fazer atualizações e incrementando novos métodos, né? Claro que vai gerando, cada versionamento vai gerando um endereço novo, né? Tem outras formas também que dá para você fazer direcionamento, né? Na verdade, já vai mais embaixo, assim, né? Se for comentar. E acho que para a galera que é mais simples, assim, Felipe, só para concluir, eu acho que o assunto, Claro. Essa é a parte smart dos contratos, né? É você poder reutilizar e herdar regras, né, para os próximos contratos que você vai disponibilizando. Então você pode criar contratos com regras separadas e ao longo do tempo ir criando outros contratos que herdam essas regras, né? E como se fosse hoje fazendo um paralelo, seria como se fosse hoje os anexos, né, do seu contrato. Você pode ir ali colocando anexos no seu contrato, estendendo e tendo um endereço diferente para cada um desses contratos, que vão possuir ou não esses anexos anteriores, né? Que é o que a gente chama da programação de herança. Que legal. Agora eu entendi a parte da herança. Com essa analogia ficou bem claro mesmo. Até só para dar um passinho atrás, que eu achei legal essa bola que o Percy levantou, é contando um pouco a origem, né, do smart contract. Então, para quem não sabe, o contrato inteligente ele surgiu ali com a criação do Ethereum, né, em 2015, salvo engano, e com o lançamento dele mais para frente, né. Antes disso não se falava de smart contract, né? Nunca acho que na história havia algo como isso, né? Ou tô enganado? Assim, existe conceitos muito simples, até tipo Bitcoin é possível executar smart contracts assim, extremamente simples, porque a rede até não é Turing, não é completa Turing, tipo, não dá para executar for, mas o conceito tá ali. Na sua essência, só que o Vitalik chegou e falou, não, agora a gente vai fazer uma linguagem real. Exato. Tanto que várias linguagens nasceram disso. O Ethereum, ele não só criou smart contracts, ele criou a EVM, que é literalmente uma linguagem de assembly para rodar na blockchain. Ela foi feita especificamente para isso. Entendi. Inclusive o Vitalik, ele tinha feito uma proposta, né, lá atrás para que o Bitcoin pudesse criar coisas assim, eles não aceitaram e aí ele resolveu criar a própria Ethereum, né, da forma que ele bem entendesse que fosse melhor, né. Pelo menos é o que a história conta, né? Exatamente. E tem essa brecha aí, né, Felipe, que o Luquinhas falou. Porque no Bitcoin, você consegue executar pequenas regras ali já. Existem algumas regrinhas que você pode rodar dentro da própria rede Bitcoin. Só que ela não é expansiva, como o Luquinhas falou, não tem todo um framework disponível para você fazer desenvolvimento. E é essa camada que a Ethereum trouxe. Ele trouxe toda essa experiência através do EVM aí que permite que a gente desenvolva códigos realmente, faça uma programação de alto nível ali, né? Que legal.
Hoje eu vejo muitas pessoas falando, eu vou até puxar a bola que o Márcio tinha trazido, né, dos smart contracts pré-programados. Eles são pré-programados, eles são automáticos, auto-executáveis, né? Mas eu acho que só para que o público até entenda, então entenda o smart contract, contrato inteligente, como de fato um contrato onde você seta essas regras. Essas regras elas são feitas por pessoas como o time do Pércio, que tem um nível de programação, né? Então eu, por exemplo, eu não conseguiria ler um smart contract, talvez porque eu entendo pouco de programação, muito pouco, teria uma ideia, mas eu não faço ideia do que iria estar escrito ali, então precisa ter, né, esse conhecimento técnico de programação, de linguagens de programação, né, no caso da própria Ethereum, específica do Solidity, né? Mas não é algo também tão simples, né? Eu vou sair criando um smart contract aqui, até por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com o tipo de protocolo, né, que a gente entra aí na internet, seja no mundo DeFi, coisas assim, né? Porque se esse contrato foi escrito errado ou de uma forma muito ruim, pode ser que a pessoa tenha problemas, né? Mas e aí? É auto-executável? São automáticos? São pré-programados? O que vocês acreditam? Não, o que o pessoal fala aqui do auto-executável é porque você coloca as regras, né? Mas o ecossistema do Ethereum continua rodando. Então você tem algumas propriedades lá dentro, como data, né? Que você coloca dentro da sua regra, por exemplo, a partir dessa data aqui, fulano digital vai receber, vai poder sacar tanto valor desse contrato. Isso aí é auto-executável, porque se ele tentar sacar antes, ele não consegue, antes dessa data. Se ele tentar sacar depois, ele consegue. Ou seja, esse smart contract, ele se auto-executou, né? Se você for por assim dizer. A execução que o Marcelo costuma falar... A execução que o Marcelo costuma falar é, por exemplo, na hora que você vai fazer um saque do token, né? Na hora de um saque do token, você tem que executar. Por exemplo, a regra do smart contract falou que fulano digital vai receber esse valor, né, pelo smart contract, pela regra, mas no momento dele jogar para a carteira dele, ele fala, beleza, vou resgatar isso, né? Daí ele tem que fazer uma execução do smart contract, né? Uhum. Que é mais ou menos isso que eu cheguei a debater com o Marção e outro período. Acho que até para colocar um a mais, acho que a diferença principal fica que a data importa. Como é que eu explico isso melhor? Você precisa sempre interagir com o contrato. Não existe o inverso de tipo, a data passou e o contrato... o contrato viu, a data passou e ele executou sozinho. Isso não acontece. Não é que ele executou, né? É o sentido da palavra, né? Ele tá lá, ele tá rolando a regra de acordo com a data, quer dizer que pelo número de blocos, né, que foram minerados, né? E tem a data desses blocos. E daí, ou seja, passou daquela data, você já determina. Se você rodar uma função e for verificar esse saldo, você vai conseguir verificar. Mas, por exemplo, para você executar e resgatar, você tem que fazer uma chamada, né? Que você executa uma transação no Ethereum. Né? No Ethereum ou qualquer outra plataforma. E aí, né, e aí que está um grande diferencial nosso da Leak, né? Porque uma das coisas que nós estamos disponibilizando para o mercado, e é até a parte que eu vim cuidar aqui na Leak, que é transformar o token em uma plataforma como serviço, é a gente disponibilizar interfaces mais amigáveis para que pessoas e empresas possam facilmente disponibilizar as suas regras nesses contratos através de pequenos outros contratos que nós já disponibilizamos pré-programados e com uma interface simples e amigável ali a gente conseguir criar ativos, digitalizar esses ativos e aí a gente parte aí para tokenização e aí é um mercado enorme que a gente pode explorar aí nesse período, né? Acho que um dos grandes diferenciais da Leak é essa camada que a gente está oferecendo. Exatamente. Até se a gente for até para explorar um pouquinho mais essa parte do auto-executável e pré-programado, né? Eu acho que, de certa forma, todos os smart contracts são pré-programados, porque você precisa programar toda a regra antes de rodar ele no ar, né? Exato. Eu gosto de usar muito o exemplo do mundo DeFi ali, né? Eu acho que quando você vai executar um contrato, a MetaMask, né, que é a carteira mais usada hoje, pelo menos, ela te solicita uma autorização. E essa autorização que você dá, na verdade, já é você interagindo e dando autorização para o contrato inteligente, né? Seja para fazer o que o contrato está programado para fazer. Ali, naquele caso, eu acho que é a leitura, né? É leitura de saldos e tal. Pelo menos na primeira interação. Mas, pelo que eu sei, dentro do contrato já tem que ter um comando de leitura de saldo, né? E aí, quando você vai, por exemplo, para um swap ou algo nesse sentido, aí acho que o contrato inteligente daquele protocolo específico, ele já tem suas regras já predeterminadas sobre o que vai acontecer
dentro daquele swap que você vai fazer, né? Mas sempre vai depender de uma interação nossa, correto? Correto, e você falou um exemplo muito legal, porque é justamente daí que vem os padrões, né? O RC20, o padrão de NFT e tudo mais, que são regras pré-definidas, onde feito em conjunto, né? Um dos grandes players aí que tem ajudado muito nessa definição de padrões é a OpenZeppelin, né? Que disponibiliza esses contratos, inclusive, para que a gente possa aproveitar a base deles, essas regras que já foram homologadas, certificadas, e a gente apenas cria extensões baseado nesses padrões existentes, né? O que dá cada vez mais força para a criação de novas tecnologias e novos produtos, como os da LIC, por exemplo. Exato, E que o OpenZeppelin, né, ele no caso, né, já tem toda a parte auditada, né? Isso facilita bastante, porque ele já tem bastante contrato pré-definido, inclusive as interfaces, né, de tokens, que nem o famoso RC20, né? O RC221, que é do NFT. Então, lá dentro do OpenZeppelin mesmo, a gente já tem essas interfaces. As interfaces nada mais é que são você está criando uma interface para você conseguir fazer a leitura desse contrato e saber quais são os métodos que você tem que implementar nele, né? Então, o RC20, você sabe que você tem o balance off para verificar o saldo da pessoa, né? O transfer. Então, por exemplo, o MetaMask, por exemplo, que é a carteira que a gente usa, quando a gente coloca, por exemplo, um token dentro dele, né, a gente fala, faz a leitura desse token, justamente por ele ter uma interface conhecida, o MetaMask já consegue fazer essa leitura para você de saldo, né, de habilitar a transferência e tudo mais. E é por isso que é importante ter esse padrão para justamente os softwares que vão trabalhar, né, com esses tokens e tudo mais, já reconhecerem aquele padrão que ele está sendo desenvolvido, né. Então é por isso que tem essa padronização toda. Cara, que legal. É um mundo, para quem talvez está ouvindo agora, né, pela primeira vez sobre contratos inteligentes, é um mundo totalmente diferente, né? Porque, primeiro, é num nível de programação, então ele talvez seja mais comum para a galera que está acostumada em programar, em estar mais dentro desse universo, né? Mas acho que a gente trazendo bastante analogias, o pessoal vai conseguir entender bem. E até para que as pessoas possam entender a importância e até a importância de nós usarmos, até como vocês comentaram, contratos inteligentes que já foram, de certa forma, testados, validados e que têm ali pelo menos um início para ir desenvolvendo essas extensões, uma pré-aprovação, algo assim. Como é que faz para desenvolver um contrato inteligente? Eu, Felipe, criar um contrato inteligente, botar na internet? Ou qual que é o grau de complexidade? Como é que, por exemplo, o Luquinhas que programa, ele começa por onde, vai para onde, ele tem que colocar que tipo de regra, aí ele solta isso aonde? Para onde vai esse contrato? Ele fica numa nuvem? Ele fica armazenado num computador? Onde é que fica isso? Fica dentro do blockchain? Não fica? Para que a galera possa entender. É interessante isso, porque o contrato realmente ele vai para blockchain. A gente, para fazer o deploy, a gente faz uma conexão para a rede Ethereum, e aí literalmente eu mando o código compilado para ele, pago, às vezes dependendo, geralmente é extremamente mais caro, porque o contrato tem o código inteiro, que esse contrato tem que ser publicado na blockchain. Então a gente paga para cada byte que está sendo colocado. Então no momento que foi pago... Fica à vontade, Luquinha, desculpa. Não, eu falei que no momento que foi pago, aí tá subindo na blockchain e agora a gente consegue começar a interagir com o contrato. Isso me dá um endereço de retorno e esse endereço eu uso para interagir. Tá, legal, mas antes de você colocar ele dentro do blockchain, você precisa fazer um monte de coisa, né? Exato, Felipe. Acho que era isso que eu queria comentar. Porque existe um processo, sim. Existe um processo onde você começa ali definindo primeiro o que você vai programar. Então, para fazer esse desenvolvimento, sim, é necessário um certo conhecimento de programação, né? Qualquer pessoa poderia fazer. Hoje, por exemplo, as tecnologias EVM disponibilizam ferramentas open source, é totalmente open source, que você mesmo, qualquer pessoa poderia baixar na internet hoje, né, fazer o desenvolvimento utilizando a linguagem Solidity, por exemplo, né? E usando ferramentas aí como o Remix e outras para enviar o código para a blockchain, mas qualquer pessoa poderia fazer, só que necessita sim de um pequeno conhecimento não dá para qualquer aventureiro criar uma empresa e sair, sei lá, a gente está falando de tokenização, né? Sair tokenizando um monte de coisa em smart contracts sem realmente saber o que está fazendo. Deixa eu até dar abrir um parênteses aqui.
EVMs, pessoal, para quem está nos ouvindo, significa Ethereum Virtual Machines. Qual que é a importância dessas EVMs? Porque elas são responsáveis para quê dentro do blockchain, pessoal? Ela é o core, né, Perso? Quer explicar melhor? Mas eu acho que ela é o core. Né? Ela é o core. É uma máquina virtual mesmo. É uma máquina virtual. Quer que eu pegue uma tecnologia onde você... Oi, Lucas, pode falar. Eu pego que o esquema é que tipo, você compilou o código, esse código ele vira uma linguagem interpretada. E essa linguagem precisa ser, tipo, você precisa compilar, o seu CPU precisa entender o que está acontecendo. A Ethereum Virtual Machine não é nada mais do que um jeito de executar seu código. Uhum. É um interpretador de código. Uhum. E o interessante da EVM é que ela é reutilizável, ela não foi usada só para Ethereum. Uhum. Mas ela fica armazenada aonde? Ela é tipo um cloud? Assim? Não, ela é um programa. Ela é literalmente um programa que só tipo roda. Ah, tá. No seu computador, por exemplo. Sim, quando você ela roda nos nodes de Ethereum. Uhum. Então, quando você dentro dos nodes de Ethereum tem as EVMs, essa programação, esse código, né? E quando executado, isso, e quando executado ele meio que converte essa linguagem, é isso? Interpreta essa linguagem e roda em cima do blockchain. Que legal, hein? Pra galera ver que blockchain não é só simplesmente ligar na tomada e legal, tem blockchain, né? Vamos minerar, né? Vamos minerar. Não, e para pensar, né, cara? Imagina o Vitalik quando surgiu com essa ideia, cara. É óbvio que ele não foi o único, né? A gente tem ali o Gavin Wood também, que foi o cara que inventou a Solidity, né? Tem outros caras que vieram junto, mas esses caras, 2015, 2016, os caras tinham que ter uma visão do futuro absurda, né? Eu até brinco com o pessoal, eu falo que o Vitalik é um ET, né? Eu falo que ele é um alienígena aí, porque o que ele criou já é muito fora da curva, né? Tanto que revolucionou o mundo, né? Tá mudando o mundo total. A partir do momento que ele criou essa bagaceira toda que ele criou aí. Mas que eu falo que o Vitalik nas palestras dele, né? Eu até quando eu comecei a assistir, eu falava, tipo, você fica meio que descrédulo, né? Você fala, caraca, tipo... Mas depois quando você vê a coisa acontecendo, sabe? Você começa a entender melhor o que ele criou, o universo que ele criou, né? Daí você fica boquiaberto, né? Daí você fala, nossa, isso aqui vai mudar o mundo mesmo. Cara, vai mesmo. E a gente tá escrevendo história também, Calic, né? Aqui no mercado brasileiro, trazendo o conceito de tokenização, blockchain. Eu acho que talvez a gente esteja no mesmo estágio, talvez que a internet estava ali em 1995, por exemplo. Estava iniciando, né, todo mundo já ouvia falar o que era, mas ninguém botava muita fé. Não, isso. Exatamente. 200%. Até pra questão de NFT, que eu acredito 200% que, tipo, não existem jogos ainda que usam o potencial de smart contracts. Tipo, nem próximo. Mas as pessoas estão achando, tipo, tem esse medo, assim, essa fome de, tipo... Mas é porque não tem nada, não tem conteúdo que utiliza. A gente tá muito no começo das coisas. Não tem parâmetro, né? Uma coisa sem parâmetro, normalmente ela assusta, porque você não consegue ter ideia nem imaginar o que vem pela frente, assusta, né? As pessoas, até o próprio, né? Facebook. O próprio Facebook agora tá com essa onda de metaverso, né? Que já é uma outra evolução do blockchain. E eu acho que, se não me engano, eles contrataram 10 mil pessoas ao redor do mundo para desenvolver um metaverso deles. Uma coisa surreal, assim. E a ideia dali que é justamente facilitar, né? Tipo, a entrada das pessoas normais, né? Tipo, que estão fora do blockchain, do mundo de blockchain. Porque para uma pessoa que é leiga, né? Ela entrar nesse mundo realmente assusta, né? E é um pouco difícil para quem está começando, né? E daí na LI que a gente está trazendo trazendo um pouco mais de facilidade, né? Para trazer as pessoas para o mundo do blockchain. E a gente está conseguindo trazer um pouco também do universo um pouco centralizado, né? Porque se você deixa tudo descentralizado, a entrada para essas pessoas é muito difícil. Mas o bom da gente estar centralizado e um pouco descentralizado é que, por exemplo, partes, né? Do processo de você criar conta, a gente cria do modo tradicional, mas, por exemplo, na hora de criar um contrato, né, que é no caso a token sale, que a gente chama, né, que a gente cria aqui, por exemplo, uma oferta, né, essa oferta, o código dela é público, o código dela qualquer um consegue verifica que a gente está dentro das regras, ou seja, não vai estar ninguém roubando o dinheiro dele, fazendo falcatrua, e se o dinheiro que ele está colocando realmente vai virar tokens. Então, uma pessoa que, se ela quiser verificar o código, né, ela consegue, justamente pela imutabilidade da rede,
ele sabe que aquele código não vai ser alterado. Então, ou seja, a gente conseguiu trazer, né, o universo centralizado e juntar ele com um pouco do descentralizado aí, né? Tanto questão de auditoria também, né? A gente consegue, é muito fair play, porque a gente consegue mostrar o dinheiro que está sendo entrado ali, o volume que está sendo entrado, né, que foi arrecadado naquelas ofertas, né? Qualquer um consegue verificar até a moeda que a gente criou, né, para poder viabilizar isso, né, que é o BRLT. Se a pessoa quiser verificar, realmente está tendo essas entradas, ela consegue. Então, a questão de auditoria é muito boa, né? Não, com certeza. Até você tocou num ponto aqui interessante, quando a gente fala em termos de segurança ou otimização de processos, os smart contracts, eles fazem muita diferença? Por exemplo, se a gente estivesse tentando tokenizar o mundo sem o blockchain, daria certo? Sem os contratos inteligentes, daria certo, mesmo tendo blockchain ou não? Não, o problema é que não, a força que a gente tem aqui é justamente a força do blockchain, né? Que é você garantir que aquela regra do jogo não vai ser mudada. Então, se você colocou lá que o fulano de tal vai colocar tal dinheiro, ele vai receber tantos de token, ele vai receber aquilo mesmo, ele consegue conferir, né? E até ele consegue verificar na carteira dele, que a gente até disponibiliza qual que é o endereço da carteira, então ele consegue pegar, colocar na rede, verificar os tokens, deixa eu ver se meus tokens caíram aqui na minha carteira, entendeu? Então, o poder disso, ele verifica que aquela informação não está só aqui dentro da leak, entendeu? Não é uma informação escondida na base de dados que ele não tem acesso. Não, ele consegue pegar a carteira dele e verificar, putz, olha o que aconteceu aqui com a minha carteira, né? Realmente o dinheiro entrou, os tokens caíram aqui, isso aí não tem preço, né? E das tecnologias existentes, Felipe, eu acredito que o blockchain realmente veio para ajudar totalmente nessa parte principalmente na parte de descentralização, né? E acessibilidade em todos os aspectos econômicos e financeiros e tudo mais, principalmente nessa área, né? O blockchain veio para somar, né? Porque realmente é um livro caixa que você pode fazer toda a supervisão ali de tudo que está acontecendo e fazer uma auditoria de maneira transparente, simples e flexível. E eu acredito que no momento das tecnologias existentes, sem o blockchain, seria impossível fazer esse processo de tokenização. Ele trouxe essa facilidade, né, para o mercado de tecnologia e também, consequentemente, impactou aí no mercado financeiro e outras áreas que estão agora podendo utilizar, inclusive até na área de energia, que é uma área que eu tenho bastante conhecimento. Que legal. Então a gente pode dizer que, de fato, o blockchain, os smart contracts, eles ajudam, né, na parte de segurança, agilidade, transparência, né, até por conta muito do blockchain. Total. Pessoal, eu acho que assim, a gente chegou até aqui, falou bastante sobre smart contracts, segurança, como funciona, levantou aqui algumas polêmicas do alto executável, mas eu queria agradecer a todo mundo que está nos ouvindo por ter ficado aqui até o final. Não deixem de seguir a gente nas redes sociais, também entrar no nosso site para ter mais conteúdos. E no próximo episódio, pessoal, a gente vai ter uma convidada especialista em compliance. Ela vai explicar um pouquinho para a gente sobre risco, fraude e também como garantir a segurança em uma plataforma de tokenização. Márcio, Pércio, Luquinhas, deixem suas considerações aí para o pessoal, para que a gente vá para o próximo episódio. Seguindo a ordem que você falou aí, eu agradeço. Primeiramente a participação aqui com vocês, foi um privilégio. E nesse momento o que eu peço é que interessados em blockchain aí, que se aprofundem cada vez mais, tem muito espaço, né? A gente está precisando de muita demanda, então quem está interessado aí, procura a gente nas redes sociais também lá, manda uma mensagem, quer se aprofundar mais nesse assunto, quer entender um pouco mais, a gente pode conversar com mais calma. Show de bola. Valeu a oportunidade, Fê. E quem quiser conhecer mais do trabalho da Leak aí, pode entrar no site. Todas as ofertas que estão lá já são descentralizadas. Você consegue conferir o código dele na rede. A gente costuma colocar um iconezinho para quem quiser conhecer mais, né, sobre essa rede, para o pessoal que se cadastra por lá. E valeu. Obrigado mesmo. Bom, gente, mesma coisa de mim, valeu. Quiser também olhar o código, até discutir isso, procura no Twitter, eu racharia muito de querer discutir tudo que a gente desenvolveu na blockchain, porque realmente a gente desenvolveu muita coisa interessante. É isso, valeu. Valeu, pessoal. A gente se vê no próximo episódio.